Senhores cavalheiros, senhoras damas, Pac-Man Master 9 mais uma vez, senhores ainda vivo e atuante nessa conexão youtubística no underground do YouTube Brasil. E senhores, eu venho hoje para falar do terceiro disco do Rammstein, Mutter. E senhores, antes de qualquer coisa eu quero falar que esse disco aqui pode ser considerado Rammstein 2.0. Porque, senhores, tudo mudou aqui. Ele é um ponto de recomeço na carreira do Rammstein. E eu vou explicar por quê. Nós tivemos os dois primeiros discos de estúdio e o primeiro disco ao vivo antes desse, o Herzeleid, o primeiro, e o Sehnsucht. Depois a gente teve o Live aus Berlin e finalmente Mutter em 2001. Então você tem a primeira fase do Rammstein, que é representada pelo Herzeleid e pelo Sehnsucht, e que essa primeira fase de cyber metal até poderia ser chamada de dance metal, senhores. O Herzeleid é um disco que tem muita influência de dance music, por incrível que pareça. Depois eu vou falar aqui se o Rammstein é realmente uma banda industrial ou não. Senhores, isso é o próximo tópico. Mas eu quero colocar o Mutter como o ponto dele na história do Rammstein. E, senhores, a primeira fase foi a que eu chamei de metal atlético. Basicamente, o Rammstein pegou as guitarras do Ministry. Se vocês escutarem alguma coisa do álbum The Mind is a Terrible Thing to Taste, você já vê as guitarras do Rammstein ali. Você já vê muitos climas. Então, o Rammstein era uma banda que tinha shows pirotécnicos. Acho que tem até hoje, mas isso foi o que chamou a atenção na época que eles apareceram. E eles faziam isso que eu chamo de metal atlético, extremamente energético, na verdade, com influências de dance music. No Herzeleid, no primeiro, é um pouco mais negro, soturno, pesado no Sehnsucht. E tudo isso é registrado para a história com o Live aus Berlin. Então vem os dois primeiros discos, vem o Live aus Berlin, o primeiro ciclo é fechado. Então nesses momentos a gente pergunta para onde é que a banda vai. O terceiro álbum, se vocês prestarem atenção, na maioria das histórias das discografias, é o álbum onde a banda diz se ela veio para ficar, né? E o que houve com Mutter foi que o Rammstein se modificou totalmente como banda, mudou formas de composição e criou outros aspectos, mais profundidade emocional na música e principalmente arranjos muito mais complexos. Por isso que eu digo que o Mutter é o Rammstein 2.0, na minha opinião. Esse álbum é um álbum de recriação da banda, e onde a banda volta amadurecida, né? Então, primeira coisa, senhores, ele é um álbum que ele é épico, mas ele tem ao mesmo tempo um romantismo. Todas as músicas do Rammstein são épicas, são grandiosas, mesmo com melodias simples. E aqui, pela primeira vez, o Rammstein soa levemente romântico. Eu digo até algo que parece pequenas peças de ópera. O Rammstein, ele na verdade, ele vem sendo chamado de metal industrial desde então. Mas, senhores, eu posso afirmar que não existe muito de industrial aqui. Falando musicalmente, senhores, ele pega as guitarras do metal industrial, realmente do Ministry, ali realmente uma banda de metal industrial. Mas, senhores, aqui não tem muito barulho, não tem ruído, não tem experimentação, não tem
todas essas coisas que caracterizam o industrial como uma arte de vanguarda, vamos dizer assim. A grande influência que eu vejo aqui é que o Rammstein é, na verdade, ele faz metal gótico. O problema foi porque esse termo Gothic Metal ele começou a ser associado com outras bandas, geralmente que usavam instrumentação clássica na música. Então, quando eu falo Gothic Metal, você automaticamente vai associar com violinos, com violoncelo, com vocal lírico. E é um problema do termo, sabe? Gothic Metal não devia só se associar a esse uso de violinos e instrumentação clássica, mas que venha da tradição gótica. E o Rammstein tem muito isso. É um disco que poderia ser usado como exemplo de metal industrial, senhores, e que é bem diferente do Rammstein, é o The Golden Age of Grotesque, do Marilyn Manson. Esse disco, sim, poderia ser chamado de metal industrial. Aqui, sim, ele é todo eletrônico, ele é todo picotado, ele não tem formas tradicionais de música, ele é bem mais avant-garde. Você sente um leve sabor de música operística na voz do tio Lindemann. E, senhores, o que faz isso aqui parecer épico, romântico e grandioso, em grande parte, são os teclados. Eu acho que esse disco ele tem um exemplo fundamental para toda a história de como se deve usar teclados dentro do gênero metal. Eu nunca vi outro tecladista do gênero metal que tivesse tanto talento quanto o Fluke. Senhores, isso aqui é uma super produção. O álbum ele foi gravado praticamente num sítio, no sul da França. E, senhores, é incrível porque isso aqui tem uma produção hollywoodiana, eu diria. Poucos álbuns na história do metal soam tão bem quanto esse disco. E, senhores, eu não preciso nem falar no nível de técnica. Em 2001, eu acredito que o que já estava em voga, eu acredito que o que já estava na moda era o emocore. Em 2001, então você imagina as bandas emo aparecendo. E aqui o Rammstein lança esse disco, visto como um disco estranho pela maioria dos críticos. Eles não levaram em consideração o altíssimo nível de técnica, de composição e de produção. Senhores, eu vou dar minhas notinhas aqui. Concepção, eu vou dar nota 9, porque ele é um disco que o Rammstein teve a coragem de não continuar se repetindo, de não fazer o cyber metal atlético dos dois primeiros discos de estúdio. Então eles tiveram coragem de criar algo novo, e é um disco que tem profundidade emocional verdadeira, humana, que é algo que você não encontra na maioria no gênero metal inteiro, que ainda está muito ligado a questões juvenis, vamos dizer assim, até simplistas. Composição, eu vou dar nota 10, senhores, porque principalmente pela questão do teclado, mais uma vez, que eu adoro, e que cria um disco épico e romântico ao mesmo tempo. Senhores, que quando você começa a escutar o Muta, você não consegue parar até o final. As músicas vão passando, senhores, e você simplesmente não consegue pensar em outra coisa. É um disco que captura você. As 5 primeiras músicas soam tão bem juntas que é como se fosse uma música só, senhores. Então vai 10 na composição. Produção, senhores, eu vou dar nota 10, obviamente. É um dos melhores discos com relação à qualidade de áudio que eu já ouvi na vida, não só no gênero metal, mas é uma aula de como capturar timbre de guitarra. Senhores,
o som das guitarras, o baixo, senhores, é fenomenal. Então, produção vai 10 pelos teclados, pela escolha dos timbres, pela produção cristalina, sem deixar de ser pesada ao mesmo tempo. E, senhores, a capa eu também vou dar nota 10, porque eles tiveram coragem de colocar essa capa, mesmo sabendo que eles teriam problemas, mesmo sabendo que muitos críticos iam desviar a atenção do álbum em si para prestar atenção nessa capa, e foi realmente o que aconteceu. Então, senhores, concepção 9, composição 10, produção 10, capa 10. Senhores, eu vou ficando por aqui. O que é que vocês acham? A próxima resenha, senhores, vocês escolhem. Eu vou levar em consideração todos os comentários. Então, senhores, está aqui, tá minhas notinhas. Rammstein, Mütter, senhores, 2001. Senhores cavalheiros, senhoras damas, se cuidem.